Obrigado, pessoal, mais uma vez aí pela presença de vocês. Hoje eu não divulguei muito, não é? E hoje a gente vai ter aí uma surpresinha, ok? Pessoal, uma coisa importante para dizer a vocês, ok? Santos entrou. Lá no perfil, lá no meu perfil, lá na bio, saiu o link para você se inscrever no webinário que será realizado sábado às 16 horas, ok? Então você pode ir lá agora mesmo, se quiser, ou depois da live, para não esquecer, e se inscrever nesse webinário, porque tem um número limitado lá, tá? Mas ainda dá para se inscrever. Olá, Celeste entrou, boa noite. Celeste, ó, se você não se inscreveu ainda, tem lá no link, na bio, lá no meu perfil, já saiu hoje o link para se inscrever definitivamente no webinário, ok? Eu assisto suas lives toda vez, gosto muito das suas palestras, obrigado por pronunciar o seu nome, né, o meu nome. Isso mesmo, bacana. Eu também tenho um enorme prazer em estar falando com vocês, então vocês podem fazer perguntas, sugerir, fiquem à vontade, ok? Olá, Marciano Nogueira, Luiz Guilherme. Pessoal, então lá na bio tem o link para vocês acessarem agora mesmo, ou em seguida dessa live, e se inscreverem, tá? Para o webinário. O webinário vai ser muito interessante. Hoje vocês vão pegar aqui um pedacinho de nada desse webinário aí, ok? E nós vamos fazer aí uma atividade bacana juntos, passo a passo. Então hoje eu vou gastar um tempinho com isso, tá certo? Vou falar pouco aqui e já vou direto para a apresentação, para a gente ver um dos tópicos do webinário, para você ver como que ele estará bem rico, ok? Muito obrigado, viu? Que Deus abençoe sempre seus caminhos, para abrir, né, a porta da prosperidade. Bacana, muito obrigado, de coração. Então vamos lá, pessoal. Não se esqueçam, tá? Sempre de recomendar esse trabalho, recomendar essas lives, né, para os seus familiares, para os seus amigos de trabalho, seus colegas de trabalho, ok? Camila, boa noite, Camila. Gustavo, tudo bem, Gustavo? Pessoal, então, ó, lá na bio, lá no meu perfil, tem já um link disponível, é só clicar naquele link para você se inscrever para o webinário que vai acontecer neste sábado às 16 horas. Eu agora vou projetar a apresentação e lá eu vou colocar o webinário, tudo que nós vamos tratar lá. Depois nós vamos fazer uma atividade rapidinho aqui, que já vai ser assim um trecho do que você vai encontrar lá no webinário, ok? Aí, pessoal. Acho que vocês estão enxergando bem. O webinário. Nós vamos ter webinário sábado às 16 horas. Ficaremos ali entre 1h30, 2 horas. E nós vamos ver o quê? Olha, dá uma olhada aqui, pessoal. Ó. O webinário tem todos esses tópicos. Eu vou levar lá um pequeno estudo de caso. Nós vamos fazer uma sessão de estudo intervalado juntos. Vamos gerar um resumo, depois nós vamos fazer uma revisão espaçada, gerar um novo resumo, criar um mapa mental de nível 1, depois nós vamos ampliar esse mapa mental para ter níveis 2 e 3, e aí nós vamos construir flashcards, ok? Tanto de ramificação do mapa mental de nível 1 como de nível 2. Só aí nós estamos falando de 5 técnicas de aprendizagem acelerada em linha com o cérebro. Não é brincadeira não é mole, tá? Nós vamos precisar estar com muita vontade, porque se você conseguir pegar esse roteiro bem e desempenhar
o que você quiser estudar nas suas sessões de estudos, você que tem que definir qual é a frequência, qual é a duração, se você vai estudar um assunto 3 vezes por semana, 4 vezes por semana, se será a sessão de 1 hora, ou de 1h30, ou de meia hora, aí é contigo. Não importa o que você queira aprender, você queira, eu quero aprender uma nova língua, fantástico. O método é o mesmo. Se você quiser aprender, ultimamente tenho falado muito disso. Se você quer aprender a operar um Excel no nível de tabela dinâmica, fazer macros, programar dentro dele, e se você quer aprender uma língua como o inglês, ou se você quer estudar neurociência, ou se você quer estudar, você quer se aprimorar num curso de vendas, não importa, o método é o mesmo, tá? Então, o webinário já tem o link, pessoal que está entrando, já tem o link agora lá no meu perfil no Instagram, para você ir agora mesmo lá, ou daqui a pouquinho, e se inscrever para o webinário, tá? Porque o webinário tem um limite, eu preciso que você se inscreva. Até agora eu estava falando para você preencher um formulário que dava um testemunho, né? Um depoimento, perdão. Agora não, agora o link é para você se inscrever no webinário, tá? Então não se esqueça de fazer isso ainda hoje, ok? Então vamos lá, pessoal, hoje eu vou trabalhar um conteúdo com vocês aí, porque olha o que eu estou falando aí, né? Eu estou colocando, vamos mais um pouquinho, eu estou colocando o que nós vamos fazer aqui, ó. Nós vamos fazer uma sessão de estudo intervalado, que são, quem já viu essa técnica, são sessões de 20 minutos, 30 minutos, 3 sessões, dentro de uma sessão só, né? Três exposições a um conteúdo com 2 momentos de descanso total, intervalos de 10 minutos. Aí você vai gerar um resumo. E eu vou mostrar para vocês nessa live um presente fantástico, como que a gente pode fazer um resumo de um texto. Eu trouxe um texto aqui agora, tá? Pequeno pra gente, porque não adianta pegar um texto enorme, tá? A técnica que você vai fazer para um texto vale para um texto grande, também vale para um texto menor, ok? Pessoal que está entrando, boa noite para vocês, Raquel. Não consegui ler o outro nome, mas pessoal, vocês são extremamente bem-vindos, boa noite, fico feliz com a presença de vocês, ok? E eu quero anunciar, nós teremos um webinário no sábado às 16 horas, onde ficaremos lá entre 1h30 e 2 horas, tratando de todo esse roteiro aqui, tá? São 5 técnicas de aprendizagem acelerada e ligada com o cérebro. Tá? Como você aprende bem com o cérebro, tá? Só que você tem que ir lá no perfil, lá no meu perfil agora no Instagram, e se inscrever. Tem um link lá na bio que para você se inscrever nesse webinário. Não deixe de fazer isso, tá? Porque tem ali um número limite para participar desse webinário. E esse webinário, eu garanto para você, ele vai ser muito bom para você, muito bom para você aprender o que você quiser num tempo incrível, com alta velocidade, em 1/4 do tempo da aprendizagem tradicional, e você vai ver um pouquinho disso hoje, agora, tá? Então não esqueçam de se inscrever lá na bio do Instagram, tá? Ó, pessoal, é o seguinte, hoje eu resolvi passar para vocês uma técnica de como fazer resumo, tá? O texto aqui é bem pequeno, porque senão não vai dar tempo, tá certo? Mas você pode usar essa mesma técnica que eu vou te passar aqui, que vai estar lá no webinário, com mais 4 técnicas, trabalhando em conjunto com mais 4 técnicas, para você fazer a tua sessão de aprendizado, tá certo? Esse resumo é curtinho, ele faz parte desse livro aí, ó. A fonte que eu peguei desse texto, já vou mostrar esse texto, tá? É do professor Pier, tá? É o Pierluigi Piazzi, grande professor. Ele é muito crítico do sistema educacional, tá certo? Principalmente do brasileiro, porque não trabalha em linha com o cérebro, não trabalha para gerar retenção do que se estuda, ok?
de forma permanente, né? As escolas têm o hábito, muitas ainda, tá? Elas estão preocupadas em fazer você ganhar informação para o dia da prova, para tirar nota. E tirar nota não significa que você compreendeu, aprendeu a raciocinar e você vai manter essa aprendizagem por muito tempo, ok? Ó, tá entrando mais pessoas, bacana. Matheus, tudo bem? Eliene. Pessoal, não se esqueça, lá na bio do Instagram tem agora, foi lançado agora hoje ainda à tarde, um link para você se inscrever no webinário. Lembra do webinário? Tá entrando mais pessoas, eu preciso falar. O webinário vai tratar disso aqui, ó. Nós vamos fazer um estudo de casa, nós vamos fazer sessões de estudo intervalado, nós vamos gerar resumos, vamos fazer revisão espaçada, vamos gerar novo resumo, vamos criar mapa mental 1 e 2, vamos criar flashcards. São 5 técnicas alinhadas com a neurociência para você aprender a estudar e o que você estudar, além de aprender, não esquecer, ok? E hoje nós vamos fazer um pequeno trecho do que nós vamos fazer no sábado, ok? Então a fonte do nosso texto, aí, objeto de estudo, é deste livro aqui do professor Pierre, tá aí, ó, Aprendendo Inteligência. Esse é o título, um livro gostoso de ler, fino, bem lúdico, com bastante imagens, com bastante cores, que é do jeito que o cérebro gosta, ok? E aí o que nós vamos fazer agora aqui, ó? Vamos ler esse texto junto aí. Todo mundo está conseguindo ver o texto bem? Dá para ler tranquilamente? Me dê um feedback, coloca aí um joinha. Dá para vocês lerem, acompanharem bem esse texto? Ele é bem pequeno, tá? Pessoal, vamos lá, pessoal. Vamos dar um retorno para mim, dar um feedback, porque aí a gente não perde tempo, ok? Já tem bastante pessoas aí comigo. Dê um feedback legal, por favor. Coloca aí, joinha. Vocês estão me ouvindo bem? Pessoal? Ah, bacana. Olha lá, a Celeste colocou, dá pra ler então. Olha só, esse resumo de texto com palavras-chave. O que nós vamos fazer aqui? Nós vamos ler esse texto, eu vou ler agora em voz alta aqui para vocês, e depois nós vamos aprender a resumir esse texto com palavras-chave. Palavras que realmente são importantes dentro do texto, que são abrangentes, que têm conteúdo da compreensão do texto, ok? Então vamos lá, olha lá. Título do texto, que eu tirei daquele livro que vocês viram agora, ó. Esse livro aqui, eu tirei daqui, tá? Eu não inventei. Então é só você tirar aí um print screen, aí dar um selfie nessa telinha, você tem esse livro. Eu recomendo, ele é baratinho, faz parte de uma coleção desse professor. Esse professor é muito bom, mas ele é muito crítico do sistema tradicional de estudo, ok? Vamos lá, olha. O título é RAM e HD de seu cérebro. Ele está fazendo uma comparação, que o teu cérebro tem 2 tipos de memória, que pode ser feita uma analogia, comparado à memória RAM e o hard disk do seu computador, tá? Lá o teu cérebro também tem essas 2 memórias. Então, o que está aí no texto? Ó, como você deve ter notado, enquanto todo mundo sabe salvar, está entre parênteses porque não tem, né, essa palavra aí para essa finalidade. Salvar informações no micro, quase ninguém sabe salvar no cérebro, tá certo? No cérebro você grava, né? Você absorve informação e retém. E ele usou um trocadilho, né? Porque como a gente usa a palavra salvar para salvar informações no computador, ele usou salvar no cérebro. Então vamos lá. Como você deve ter notado, enquanto todo mundo sabe salvar informações no micro, quase ninguém sabe salvar no cérebro. O que torna o sistema educacional brasileiro tão catastrófico é o fato de a maioria das escolas ser ineficientemente burocratizada. Elas não se preocupam em ensinar seus alunos a realmente aprender, ou seja, em armazenar o conhecimento de forma permanente. Para elas, basta que seus alunos retenham informações tempo suficiente para tirar uma boa nota.
de maneira a deixar os clientes, que são as famílias, né, na maioria das vezes, os filhos, teus filhos, nossos filhos, os filhos que estudam, né, felizes, ok? Para evitar cair nesta armadilha, tenha consciência que seu cérebro tem o equivalente a uma memória RAM e uma memória HD. A memória RAM fica localizada no cérebro límbico e a memória HD fica localizada no cérebro córtex. A memória RAM simboliza a memória de trabalho e a memória HD simboliza a memória de longo prazo. Vocês que têm acompanhado aí todas as lives que eu estou falando sobre esse tema de aprendizagem acelerada, vocês lembram que eu sempre começo mostrando como o cérebro aprende memória de trabalho com memória de longo prazo. Vou dar um tempinho, ó. Tá aí a Simone, que tá sempre aí, a Celeste tá sempre aqui, o Murilo tá sempre aqui, a Lenira. Coloquem aí para mim, vocês lembram da toda aquela dinâmica que eu mostro, como que a memória de trabalho se conecta com a memória de longo prazo, como que a memória de trabalho recebe informações pelos 5 sentidos e depois como ela faz para poder passar para longo prazo? De novo, eu vou esperar um pouquinho, coloca aí joinha para eu saber que vocês realmente gravaram isso, já receberam várias vezes essa aula e gravaram. Por favor, coloca aí um joinha. Sim, olha lá, o Murilo, a Simone, Celeste, você lembra? Lenira, você lembra? Quem mais que está aí? Tem muita gente, pessoal. Raquel. Olha lá. José, Gustavo. Vocês pegaram essa aula aí, bacana, lembraram. Então, ó, o último parágrafo do texto diz aí, a memória RAM fica localizada no cérebro límbico e a memória HD fica localizada no cérebro córtex. A memória RAM simboliza a memória de trabalho, aquela memória que recebe dados do mundo exterior a você, que vem de fora, e a memória HD, que é aquela que fica no longo prazo. Porque a gente vai chegar nessa conclusão, tá? Analisando esse texto. Vamos analisar esse texto agora, olha lá. Pessoal, nós vamos fazer um resumo baseado em perguntas-chave, tá? Para a gente ter respostas-chave, para chegar aonde? Nas palavras-chave, tá? Nós estamos querendo obter as palavras-chave. Então, o nosso resumo aqui, nós vamos usar do artifício de fazer perguntas-chave para alcançar respostas-chave e das respostas a gente extrair as palavras-chave. Por quê? Porque você o jeito certo não é você decorar esse parágrafo inteiro, memorizar esse parágrafo não, esse texto inteiro, tá certo? O que as escolas sempre nos ensinaram é memorizar isso aqui, e a gente aprendeu a estudar através do famoso jeitinho, né, de decoreba. E aí, por que a maioria das pessoas vão estudar a 2 dias da prova, a 1 dia da prova, a 2, 3 dias do concurso, da avaliação, sei lá o que você está se submetendo a fazer, tá? Por quê? Porque as pessoas elas estudam em cima da hora por uma única razão, para poder memorizar ao máximo e não esquecer logo. Por quê? Porque elas só trabalham a memória de trabalho. Elas não estudaram da forma correta para transferir da memória de trabalho para a memória de longo prazo. O correto é você estudar todo santo dia um pouquinho, tá? Se você, por exemplo, está na faculdade, você viu uma matéria agora, tá? Agora não sei, talvez você está aqui, você não está lá na faculdade, mas teve aula online, agora nós estamos nessa fase, né, de pandemia, né, home office, né? Então, veja, você pegou uma aula hoje, o método melhor, a coisa mais certa a fazer é você estudar, dar uma relembrada, ler o que você aprendeu, fazer uma revisão, né? Primeiro você estaria fazendo anotações corretas, como nós vamos ver aqui, fazendo um resumo através de palavras-chave, depois você vai fazer uma pequena revisão espaçada disso daí, ok? Aí você amanhã mais um pouquinho, amanhã mais outro, ou depois de amanhã mais outro pouquinho. Não importa, daqui um certo tempo
todo esse conteúdo foi para dentro da tua memória de longo prazo. Aí, o professor, vamos fazer uma provinha amanhã. Não importa, você está preparado. Vamos fazer a prova oficial tal mês, tal. Não importa, você está preparado. Por quê? Porque você estudou de forma correta. Então veja aí, olha, esse texto. Como é que nós podemos resumir esse texto com palavras-chave? Palavras para realmente compreender o texto. Fazendo perguntas. Perguntas o que? Chave. Então lá, o primeiro parágrafo, ó. Como você deve ter notado, enquanto todo mundo sabe salvar informações no micro, quase ninguém sabe salvar no cérebro. Vamos entender esse parágrafo? Olha a pergunta que eu fiz. O que todo mundo sabe fazer? Salvar no micro, no computador. O que quase ninguém sabe fazer? Salvar no cérebro. Já conseguimos aqui, ó, palavras-chave, ok? Duas perguntas, duas palavras-chave, ok? Aí vamos voltar lá. Esse parágrafo aqui, ó. O que torna o sistema educacional brasileiro tão catastrófico é o fato de a maioria das escolas ser ineficientemente burocratizada. Elas não se preocupam em ensinar seus alunos a realmente aprender, ou seja, em armazenar o conhecimento de forma permanente. Aquilo que eu falei, elas se preocupam em fazer você memorizar para poder tirar nota, tá certo? E os seus pais ficarem felizes com o boletim lá, ou você mesmo, ok? Então vamos lá para dentro da área de perguntas-chave e respostas-chave para achar as palavras-chave. Quem é catastrófico aqui no caso? Sistema educacional brasileiro, mais palavra-chave. Por que é catastrófico? Escolas ineficientemente burocratizadas. Percebe que você vai colecionando essas palavras-chave e você não vai gravando o texto inteiro na cabeça, porque você vai compreender através dessas palavras-chave, você vai ter compreensão de cada parágrafo. Todos eles juntos vai te dar o texto inteiro, ok? Voltamos lá. Para elas, basta que seus alunos retenham informações tempo suficiente para tirar uma boa nota. De maneira a deixar os clientes, ou a família, né, felizes. Então, teu filho ou você tira nota, estudando da forma errada, não estudando em linha com o cérebro, não trabalhando a memória de trabalho com a memória de longo prazo, você só vai no máximo reter a informação para fazer uma prova, mas depois você vai perder todo esse conteúdo. Isso porque existe a famosa curva do esquecimento, que para quem está participando das lives já viu essa curva algumas vezes, ok? Então, olha lá, para ela basta que seus alunos retenham informações tempo suficiente para tirar uma boa nota, de maneira a deixar os clientes felizes. Aí vamos lá. Com o que elas, as escolas, não se preocupam? Alunos armazenarem informações permanentes. Percebe, pessoal? Só aqui, ó, nós temos algumas palavras-chave que faz com que você compreenda boa parte desse texto, ok? Aí depois a gente vem aqui. Para evitar cair nesta armadilha, tenha consciência que seu cérebro tem o equivalente a uma memória RAM e uma memória HD, que faz parte aqui do título, ó. RAM e HD de seu cérebro. Vamos lá então. Bom, ainda no parágrafo anterior, eu me antecipei, desculpa. Para elas, basta que seus alunos retenham informações tempo suficiente para tirar uma boa nota, de maneira a deixar os clientes ou famílias felizes, ok? Então eu coloquei aqui, com o que elas não se preocupam? Alunos armazenar informações permanentes. E o que basta para elas? Alunos tirar notas, ok? Aí sim, para evitar cair nesta armadilha, tenha consciência que seu cérebro tem o equivalente a memória RAM e uma memória HD. O que o seu cérebro contém? Memória RAM e HD. Vamos lá, para o último parágrafo. Depois eu faço aqui um apanhado com vocês. A memória RAM fica localizada no cérebro límbico e a memória HD fica localizada no cérebro córtex. A memória RAM simboliza a memória de trabalho. Aqui, ó. E a memória HD simboliza a memória de longo prazo. Lá no começo da live eu perguntei,
Quem aqui já recebeu a aula que eu passei várias dessas lives com o título Como o Cérebro Aprende? O cérebro trabalha com 2 tipos de memória. Memória de trabalho, que é captada pelas informações externas a você através dos seus 5 sentidos. Visão, audição, olfato, paladar e tato. E todos esses canais trazem informações para você. E essas informações vão parar aonde? Na memória de trabalho. Vamos dar uma paradinha lá e lá novamente, tá? É aqui, ó. O cérebro está aqui, ele trabalha da seguinte forma. Rapidinho, pessoal. Memória de trabalho conectada com a memória de longo prazo. A memória de longo prazo são essas trilhas aí em preto, tá? E aqui, ó, a memória representando a memória de trabalho. O que acontece com isso? Você recebe informações através do seu sentido visão, audição, olfato, paladar e tato. Toda vez que um desses sentidos capta a informação, é como se estivesse passando para dentro da memória está passando para dentro da memória de trabalho. Essas bolinhas azuis representam essas informações, ok? Está entrando aqui, mas não está entrando na sua memória de longo prazo. Isso aí é com o tempo, tá certo? É com o estudo de forma correta. Aí, de tal maneira que essa memória de trabalho, ela tem um magneto. Por quê? Porque você já tem um monte de coisa na sua memória de longo prazo. Você tem experiências, vivências, você já realizou coisas pra caramba, você tá aí escalando na sua carreira, no seu negócio, então você tem muita experiência, você tem vivência. Então eu tô falando aqui, a tua memória de longo prazo tá vendo se faz sentido, tá certo? Tá julgando. Por quê? Porque você tá fazendo o quê? Você tá fazendo um raciocínio corretamente, tá raciocinando. E aí essas 2 bolinhas azuis, que representando a memória de trabalho, entrando informações pelos teus 5 sentidos, começam a se conectar com informações que você já tem no cérebro e você vai fazendo uma conexão tão forte que depois de um tempinho, estudo, revisão espaçada, resumos, tal, vai tudo para dentro da memória de longo prazo. Fazendo o caminho certinho, o roteiro correto, usando as técnicas corretas, você consegue transferir tudo para a memória de longo prazo, depois libera essa memória de trabalho para você receber mais informações e ir adiante, tá certo? Lembraram disso então? Isso aqui, ó, tá escrito aqui, ó. Vamos lá. Vamos passar para o outro texto. Isso aqui está escrito nesse último parágrafo aqui, ó. A memória RAM fica localizada no cérebro límbico, o cérebro das emoções, tá? É o cérebro que faz você levantar da cama, é o cérebro que faz você ter desejo de fazer as coisas, tá certo? Mas também é o cérebro que pode te sabotar, também é o cérebro que pode ter crenças limitantes e pode te dar cada capote incrível, tá certo? É por isso que você faz resoluções, que vai aprender a língua inglesa, que vai aprender o espanhol e faz anos que você está dizendo isso e você não aprende, porque você se sabota e não usa os métodos corretos, ok? Aí, ó, a memória RAM fica localizada no cérebro límbico e a memória HD fica localizada no cérebro córtex. O cérebro córtex é o cérebro da razão, da análise, da lógica, tá certo? A memória RAM simboliza aquela memória de trabalho que eu acabei de mostrar agora. E a memória HD simboliza essa memória de longo prazo, que fica lá no córtex, tá certo? Então o certo é você trabalhar com técnicas que saibam transferir tudo que entra na tua memória de trabalho para a memória de longo prazo, fazendo isso de uma forma correta, no tempo certo, com todas as sessões corretas, você tem um aprendizado incrível, veloz pra caramba e retém, não desaprende, tá certo? Então vamos ver o que eu quis aqui, ó, nesse último parágrafo, vamos analisar ele. O que o seu cérebro contém? É uma pergunta-chave. Memória RAM e HD. O que é a RAM e a HD do seu cérebro? A RAM é a memória de trabalho e a HD é a memória de longo prazo. Então todas essas palavras-chave, depois, não vai dar tempo hoje, nós colocamos isso no mapa mental. E quando você olhar o mapa mental, você vai entender esse texto inteirinho, você vai lembrar desse texto. É assim que a gente faz resumos de textos, tá certo?
usando palavras-chave, porque isso é veloz. Você vai pensar dentro do texto as palavras mais importantes, por isso que elas chamam palavras-chave. Por quê? Porque às vezes um parágrafo ou um capítulo inteiro tem meia dúzia de palavras-chave que realmente te dá a interpretação do que o texto quis dizer, o artigo quis dizer, ou o capítulo do livro quis dizer, e tem um monte de outras informações que ficam só não floreando, mas eles ficam ali ilustrando todo aquele conteúdo principal. E aí você não perde tempo com lendo demais. Você vai buscar pensar dentro de um texto as palavras que são o pulo do gato, como a Lenira colocou aí. As palavras que dão o entendimento, são abrangentes. Tem uma palavra central que é o tema principal e em volta delas as palavras que corroboram o tema principal. É assim que se estuda. E veja, lá no sábado, no webinário, esse resumo aí, nós vamos ter outro lá. Essa técnica será uma de 5 técnicas que nós vamos trabalhar sobre um estudo de caso e vocês vão estar vendo eu desenvolver aqui, tá certo? Quase que 2 horas de webinário para você pegar todo o método que eu utilizo para aprender o que eu quiser em um tempo incrível. Então eu vou dar um exemplinho aqui. Se nas escolas tradicionais de inglês, você, para chegar do zero, hoje, tá? Do zero, talvez você esteja no básico, mas para você chegar no intermediário, se você levaria 2 anos, porque eu já conheço várias dessas, no passado eu fiz, 2 anos para você chegar no intermediário, você com esse sistema aqui, você tem que chegar em 4, 5 meses, tá? Essa é a proposta. E quando você vai chegar no avançado e na fluência, se você levasse 4 anos, você tem que levar aqui 1 ano, porque a proposta é você aprender o que você quiser em 1/4 do tempo do sistema tradicional com 3 vezes mais de retenção. Ah, mas isso é milagre? Não. Isso daí tem esforço? Tem. Mas não é um esforço descomunal. Tem a ver com trabalhar, com estudar da forma correta. Tem a ver com trabalhar em linha com o cérebro. Ah, mas como é que você sabe disso? Por causa da neurociência. Eu venho estudando neurociência já tem 3, 4 meses, tá certo? E já mapeei o cérebro inteiro. A neurociência é uma ciência do cérebro e ela é recente. Ela pode ter começado há 50, 60 anos, mas ela só se desenvolveu para valer faz 30 anos, e 30 anos é muito recente. A física, a biologia, a geografia, a matemática já estão aí séculos, milênios, tá certo? E o último grande, digamos assim, não é refúgio, a última grande aprendizagem do ser humano tem sido o cérebro. Por quê? Porque nesses séculos todos, nesses milênios, nós já exploramos todos os materiais conhecidos no universo, já conhecemos vários sistemas solares, conhecemos galáxias, já colocamos o homem na lua, já fizemos o diabo, desculpa a expressão, mas a gente não conhecia o quê? Nós mesmos, o nosso cérebro. E agora a neurociência com a neurolinguística estão trabalhando profundamente o cérebro, tá certo? E aí mostrando como ele funciona. Quando a gente começa a entender como ele funciona, tudo faz sentido, a gente começa a aprender da forma correta, tá certo? O cérebro, por exemplo, quando eu leio, esse texto aqui, se eu ficar lendo ele assim, eu estou lendo linearmente. O cérebro não se dá muito bem com ler linearmente. Você lê um monte de parágrafo, acaba um capítulo de 10 páginas e você não sabe explicar o tema central e nem os periféricos disso daí. Por quê? Porque você recebeu uma carga enorme de palavras e textos e aí o cérebro fica enfadonho, por isso não é à toa que estudar do jeito que está no método tradicional, as pessoas não avançam, tá certo? Precisa de muito esforço, ficar lá em cima de livros, horas e horas. Não é assim, gente, tá? Então eu ensinei aqui a fazer um resuminho por palavras-chave. Palavras-chave é uma das formas que o cérebro adora aprender, porque é que nem uma âncora. A âncora, quem já estudou programação neurolinguística da PNL sabe muito bem o que é uma âncora. Uma âncora é você ancora uma memória através
de um toque, ou através de uma palavra-chave, ou através de um símbolo, ou através de um mnemônico, ou através de um código, entendeu? Então toda vez que o cérebro, a hora que ele ver, né? A hora que ele ler aquela palavra-chave, ele já puxa uma memória que está lá bem estudada, que já está no longo prazo, traz o conteúdo e você lembra rapidinho, tá certo, pessoal? Então, lá no webinário sábado, e você para se inscrever no webinário tem que ir aí no meu perfil, tem que ir aí na bio, tá? E pegar o link e entrar nesse link. E lá você vai se inscrever, porque o webinário não dá para eu colocar lá centenas e milhares de pessoas, tem uma limitação. E o que eu vou dar ali, quase 2 horas de técnicas, é um negócio incrível, tá? Incrível, se você seguir esse método que eu vou dar ali de A a Z, da forma correta, não tem como você, por exemplo, tenho dado esse exemplo aí, porque muita gente conhece, tipo assim, eu quero aprender a tabela dinâmica, fazer tabela dinâmica no Excel e fazer reportes fantásticos, fazer gráficos e tudo mais. Levaria 40 horas no sistema tradicional. A minha proposta é que você leve 10 horas e fique craque. Mas tem que seguir o método, tá certo? E não é para se matar, não. Seguir o método é definir as sessões corretas nas frequências corretas. Pessoal, quem quer participar desse binário, coloca para mim aí agora. Eu tenho interesse. A Lenira fez isso, ó. Eu tenho interesse. Será gratuito o webinário, sem dúvida, tá? Quem acabou de perguntar, Rosimeire Felipe Santos. Será gratuito. Vamos lá, participem do webinário. Coloca aí para mim, eu tenho interesse. Jet, how are you? Oh, thanks. Very well, very well. I'm very well now. Ok, então pessoal, é isso, olha lá. Eu tenho interesse. Marício já colocou, Simone também. Coloquem aí, porque vocês me dão uma indicação quem tem interesse. Mas vão lá, por favor, lá na bio e se inscrevam, ok? Pessoal, olha lá. Hoje nós fizemos o quê? Um resuminho baseado num texto pequeno que está neste livro aí do professor Pierluigi Piazzi, um baita professor que já nos deixou. Call me please vídeo. Ok. É só você pedir. Então é o seguinte, esse professor Pierluigi Piazzi, ele faleceu em 2015, infelizmente, mas deixou uma obra muito legal, uma obra bacana, já muito em linha com como é que se fala? Em linha com a neurociência, com o cérebro. E ele é um cara muito crítico, tá? Muito crítico do nosso estudo. Por quê? Porque essa forma de nós estudarmos de forma linear, de forma de memorização por repetição, que não nos leva longe e nem em velocidade que nós precisamos. Hoje em dia é questão de velocidade, você precisa aprender muita coisa rapidamente, não pode ficar estudando horas e horas, dias e dias, semanas, meses, tá certo? Nós tem um conteúdo muito farto pra gente, para quem realmente está afim de escalar na carreira, para quem está afim de dar um boost no seu negócio, tá certo? Business, quem quer explorar melhor. Tem gente que abriu um negócio aí, que tem um produto fantástico, mas você não tem uma equipe, ainda não está em condições de investir em ter um administrador financeiro e o teu negócio não está indo bem, não porque o teu produto não é bom, não porque não tem venda, é porque você não sabe administrar o dinheiro. Então por enquanto eu que vou fazer isso, ou eu vou ensinar alguém a fazer isso. Vai lá fazer um curso de administração financeira, vou fazer um cash flow, vou fazer uma matemática financeira, vou aprender isso daí para poder fazer gestão. Legal! Aí você pega esse método que eu vou passar aí no webinário, coloque isso aí para valer em curso, garanto que você vai aprender o que é um cash flow, o que é débito e crédito rapidamente, ok? Ok? Então é isso aí. Pessoal, vamos lá. Quem vai participar, coloca aí, eu tenho interesse. Não esqueça de entrar no link lá na bio, ok? Outra coisa, pessoal, indique esse trabalho para
seus familiares, para seus amigos, para colegas de trabalho, para as pessoas que você tem prazer, porque a gente tem que... a minha missão é passar esse conteúdo, ajudar as pessoas a se transformarem pelo conhecimento e alcançar o maior número de pessoas possíveis, ok? Então é isso. Quem tem dúvidas, pessoal, vou dar uma parada agora, coloca aí suas dúvidas, coloca aí sugestões, coloca aí os seus comentários, fiquem à vontade. É muito bom fazer a interação com vocês, senão eu vou ficar aqui o tempo todo falando, tá? Lá na bio tem o link de inscrição, tá? O formulário já foi, a semana passada, agora não é mais. Agora é o link de inscrição, ok? Hi Day! Hi Dad! How are you? Just okay? Jed? Jed 950. Então, pessoal, coloca aí. O que vocês querem perguntar? O que vocês querem falar comigo? Qual é a dúvida? Entenderam? Eu sei que é rápido, aqui era só para dar uma espécie assim de uma degustação rápida, né? Mas a gente vai ter mais tempo lá no webinário para ver um texto, vou levar outro texto, tá? Para a gente fazer o quê? Todo texto você tem que extrair palavras-chave para você fazer o treinamento correto. Para você encontrar palavras-chave dentro do texto, você tem que usar o quê? Perguntas-chave. Para ter o quê? Respostas-chave. Nessas respostas é que estarão as palavras-chave. Então, quando eu pergunto aqui, ó, o que todo mundo sabe fazer? A resposta é salvar no computador. Aqui eu tenho a palavra-chave. O que quase ninguém sabe fazer? Salvar no cérebro. Aqui eu tenho a palavra-chave. Quem é catastrófico? O texto diz aqui, ó. O que torna o sistema educacional brasileiro tão catastrófico é o fato de a maioria das escolas ser ineficientemente burocratizada. Elas não se preocupam em ensinar seus alunos realmente a aprender, ou seja, em armazenar o conhecimento de forma permanente. Aí vai lá na pergunta. Quem é catastrófico? O sistema educacional brasileiro. Por que é catastrófico? Escolas ineficientemente burocratizadas. Percebe? Eu estou pensando só o que é importante no texto, não aquilo que está floreando, que está elucidando, que está só ilustrando, ok? Aí vamos lá. Para elas, basta que seus alunos retenham informações tempo suficiente para tirar uma boa nota, de maneira a deixar os clientes felizes, ok? Aí nós vamos lá. Qual a pergunta? O que basta para elas? Alunos tirar notas. Então não é você aprender e armazenar na memória de longo prazo e você não só tirar notas, mas você levar esse conhecimento com você, reter esse conhecimento, tá certo? Aí vamos lá. Para evitar cair nesta armadilha, tenha consciência que seu cérebro tem o equivalente a uma memória RAM e uma memória HD. Aí a pergunta, o que o seu cérebro contém? Memória RAM e HD. E o cérebro vai armazenar isso daí, entendeu? Aí vamos lá. A memória RAM fica localizada no cérebro límbico e a memória HD fica localizada no cérebro córtex. Lembra que eu falei? Límbico é o cérebro das emoções. Córtex é o cérebro da análise, do julgamento, da lógica, tá certo? Então, no límbico fica aquela memória de trabalho. Você tem ânimo de ler, aprende e tal, mas aquela memória vai esvaziar com o passar dos dias. Aí você precisa transferir da sua memória RAM, que é a memória de trabalho, para a memória de longo prazo. E a memória de longo prazo significa você botar no HD, que nem você grava no HD. Se você está fazendo um texto agora no seu computador, que lá não tem um no break, tá certo? E você não está com o teu Word, por exemplo, não está configurado para salvar automaticamente a cada 10 segundos. Muito provavelmente, se cair a força agora, pum, você perde uma parte do texto. Isso é a memória RAM. A memória de trabalho tua que está no teu cérebro, aquela que eu mostrei que trabalha através dos 5 sentidos, tudo que você aprendeu agora, amanhã, 24 horas daqui, vai perder 67%, ficará só 33%. Lembra da escala da curva do esquecimento? Vamos lá, a gente pode dar uma olhadinha porque tem tempo, ó. Decorreram 46 minutos do começo. Vamos lá, vamos olhar na outra apresentação lá. Olha lá, pessoal.
Curva do esquecimento. Lembra disso? O que eu aprendi agora e compreendi é 100%. Daqui 20 minutos vai cair para 58. Daqui 1 hora vai cair para 44. Daqui 9 horas cairá para 36. Daqui um dia, 24 horas, você só vai reter 1/3. Essa curva, ela tem já um século inteiro de estudo, ok? Desenvolvida pelo Ebbinghaus, o cara que desenvolveu a técnica de revisão espaçada. Então, o que você aprendeu aqui comigo hoje, você aprendeu a fazer esse resumo aqui desse texto através de perguntas-chave, alcançando as respostas-chave e tirando as palavras-chave. Amanhã, 24 horas depois, você vai estar retendo 33% só. Por quê? Porque amanhã o certo é você revisitar essa matéria novamente. Né? Você fez seu sistema de anotação, aprendeu tal, você vai lá e visita. I love you, Dad. Oh, come on. Olha lá, então, aí o que acontece? Eu estou falando do Jed, aí o Jed está colocando aí termos em inglês, ok? Então, se você não revisitar essa matéria, você agora, por exemplo, se você já estivesse dominando técnicas de anotações corretas, você faria anotações do que eu coloquei tudo aqui hoje, amanhã você revisitaria isso, você elevaria o conhecimento de novo para 100%. Dali 2 dias você faria nova revisão espaçada, dali 1 semana outra revisão espaçada, de maneira que 6 revisões espaçadas já teria levado toda essa informação que você aprendeu de resumir esse texto da tua memória de curto prazo para longo prazo. Essa é uma das formas de se aprender. Eu uso mais ou menos 7 técnicas, só que essas técnicas têm que ser usadas de forma combinada, no tempo certo, encaixado, direitinho. É o que eu vou passar para vocês lá no sábado, no webinário. Por isso que você precisa ir lá no Instagram, lá no meu perfil, e acessar o link para você se inscrever agora mesmo, tá certo? Não deixe de escrever, porque depois eu tenho que fechar em algum momento a sala lá, porque já vai ter o número certo. E aí você vai perder um webinário muito importante, muito bom, que eu já venho divulgando aí mais de 1 mês, tá? Mas hoje é que o link saiu para você se inscrever. Faça isso, não deixe de fazer, porque eu te garanto, no sábado você ficará 2 horas ali comigo, que serão com certeza o melhor tempo que você vai gastar na sua vida, porque você vai aprender uma técnica de A a Z, como que se faz aprendizagem acelerada e como se mantém, que se retém esse conhecimento para muito tempo, tá certo? E com isso você pode dar um salto na sua carreira, porque você vai adquirir, fazendo aprendizagem acelerada. Eu conheço um cidadão, Scott Young, estou lendo muito sobre a vida dele e tudo mais, que aprendeu 4 línguas em 12 meses, ok? Não sei bem qual foi o nível de cada uma, mas falando já algum fluente. Uma delas foi o português, ele morou no Brasil, porque ele tem todo um sistema de se expor, chocar com o conhecimento. Então ele diz assim, se você quer dar palestra, não fique lendo livro. Monte uma palestra e vai dar. Convide pessoas, faça pro bônus e dê a palestra, porque é assim que você vai aprender. Se você quer aprender o chinês, o mandarim, não fique aí lendo um livrinho, fazendo exercícios de gramaticais. Não! Entra aí no site, ache um professor nativo e comece a falar com ele, tá certo? E claro, você vai se expor a ele e você também vai estudar. Você se estuda e se expõe, estuda e se expõe. Isso chama-se técnica ultra learning. Para quem quer aprender numa velocidade incrível, para quem quer reter o conhecimento e ganhar essas habilidades novas, ganhar essas novas competências, e você vai estar apto no mercado para ocupar novas posições, muito mais nobres ainda do que você já tem, com mais ganho, com mais status e uma série de coisas, tá? E para quem tem negócios, você vai aprender coisas que o teu negócio precisa que você aprenda, só que você não tem tanto tempo. Não é que você não tem tempo, você tem que trabalhar e estudar da forma correta. Estudar não é estudar muitas horas, não significa quantidade, significa qualidade. É estudar do jeito certo, melhor. E qual é o jeito certo? Toda e qualquer técnica, todo e qualquer método que te ensine a estudar em linha com o cérebro. Só que, sozinho, você vai demorar muito.
Vem comigo que eu vou te ajudar a acelerar esse conhecimento, ok? Pessoal, muito obrigado de coração. Uma excelente noite para vocês. Não esqueça de ir lá na bio, lá no meu perfil no Instagram e se inscrever agora mesmo para o webinário. Esse webinário promete, não perca, ok? Não perca, porque aí eu não sei quando eu vou ter outro. Então, vai lá, sábado, tá todo mundo em home office, aproveite, faça um estudo bacana comigo lá e aplique já no domingo em diante. Garanto para você que depois de um tempo você vai comentar comigo, você vai estar me encontrando nas mídias sociais. Se você se inscrever no webinário, você já vai fazer parte do meu mailing. Lá você pode me mandar mailing também, eu vou te receber os seus comentários, suas dúvidas e vou responder e assim por diante. Eu vou ajudar você, depois que você receber o webinário, você vai continuar, ok? Você vai continuar tendo a minha assistência dentro do meu tempo, mas eu vou estar te dando o respaldo, ok? Pessoal, é o seguinte, agora eu tenho que mudar de novo aqui, porque ainda não usei uma técnica, vou fazer isso rapidamente, que dá para aprender, para a gente fazer tanto um boxzinho comigo e mais o texto, ok? Pessoal, tá bacana. É isso aí. Muito obrigado pela companhia de vocês, uma excelente noite e até amanhã novamente em live, ok? Grande abraço, vamos!